Oi pessoal, tudo bem? Essa aula de hoje eu vou explicar como aplicar a nova análise de variância. Aqui eu trouxe um exemplo, eu estou comparando 3 tipos de medicamentos, o ibuprofeno, a dipirona e o paracetamol. Os 3 são analgésicos para aliviar a dor e o fator que eu tenho para comparar esses 3 medicamentos é o tempo mínimo em minutos para aliviar essas dores. Então, a ideia da nova aqui é comparar esses 3 medicamentos e saber se existe uma diferença ou não entre o tempo de alívio das dores. Então, aqui foi coletado numa pesquisa com 5 pacientes, o tempo necessário que foi gasto aí para cada um desses pacientes. Como análise de variância, a gente aplica as hipóteses, né? H0, que a hipótese nula é que o tempo de alívio das dores é similar para os 3 medicamentos, e a hipótese 1 é que o tempo de alívio das dores é diferente, ou seja, pelo menos um dos medicamentos tem um efeito mais rápido ou não em relação ao outro. E aí eu vou aplicar a nova. Para a aplicação da nova, eu entendo que cada uma dessas colunas são grupos. Então, para aplicar a nova, eu preciso vir em dados e em análise de dados. Esse suplemento nós salvamos, lembra que eu mostrei, em arquivo, opções e suplementos. Eu vou adicionar suplementos, que é a ferramenta de análise. Então, dando um OK, eu vou ter essa opção aqui, esse botão análise de dados. Então, eu vou clicar nele, me abre essas opções de ferramentas de análise, eu vou na primeira, a nova fator único. O fator que nós estamos avaliando é o tempo para alívio das dores. Então, o fator único, eu clico OK. Ele vai me pedir qual que é o intervalo de entrada. Eu vou clicar aqui e vou selecionar os tempos, os 3 tempos de cada um dos medicamentos para os 5 pacientes que eu testei. Ele já me dá aqui o alfa, que é o nível de significância, é um fator que a gente chama de default. Ele já está pré-definido aqui pelo próprio sistema, então é 0,05 ou 5%, certo? Então, eu vou manter esse nível de significância de 0,05. Ele vai pedir as opções de sair de uma nova planilha, também como default, como padrão aqui. Eu vou simplesmente clicar OK. Ele vai me gerar uma nova aba, que é a planilha 1 aqui, já com os resultados. Então, vou expandir aqui um pouco mais. O que a gente percebe aqui? Então, a nova fator único, ele dá um resumo das 3 colunas, cada coluna é um grupo. A contagem de observações, soma, média e variância, são o resumo dos dados básicos de cada um dos grupos, tá? E aqui o resultado da nova. O que a nova faz? Ela descobre ou verifica a diferença de variação entre os grupos e dentro dos grupos, certo? Então, ele vai calcular a soma dos quadrados, da variância e da média. Depois, ele dá o grau de liberdade, a média dos quadrados. E aí, assim, o que nos importa são esses 3 fatores aqui. Eu tenho o F calculado. Esse aqui é o F calculado. E esse aqui é o F crítico, como já está escrito aqui. Para tomada de decisão, eu vou comparar entre este e este. Bom, para comparar o F calculado do F crítico, vocês já percebam que o F calculado é menor do que o crítico. Então, vou voltar aqui. Eu tenho esse gráfico aqui, que é o gráfico da distribuição F, que é onde eu tomo a decisão. Então, coloquei aqui decisão 1. Então, se o valor de F calculado foi menor que o crítico, eu estou na região de aceitação, que é essa região maior do gráfico aqui. Então, essa região de aceitação da hipótese H0. E se o valor de F calculado for maior do que o F crítico, eu vou estar na região de rejeição, que é essa região menor achurada aqui. No nosso caso, como a gente viu, o nosso F calculado é menor que o F crítico. Isso quer dizer o quê? Eu estou na região de aceitação, eu aceito a hipótese H0, que diz o quê? Que o tempo de alívio das dores é similar, ou seja, ou o ibuprofeno, ou dipirona, ou paracetamol teriam o mesmo efeito
em termos de alívio das dores, ou seja, o mesmo tempo gasto para aliviar as dores. Uma outra forma de decisão é pelo valor de P, mas o valor de P, o raciocínio é o contrário do F, ou seja, quanto menor é o valor de P, menor do que o alfa 0,05, então eu rejeito H0. Se ele for maior que alfa, então eu aceito H0. No nosso resultado aqui eu tenho 0,98, então 0,98 é maior do que alfa, então eu chego à mesma conclusão da decisão 1, ou seja, eu aceito a hipótese H0. Então, conclusão, os 3 medicamentos teriam o mesmo efeito no paciente em termos de tempo de alívio das dores. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Esse é um exemplo para ilustrar a aplicação da análise de variância. Muito obrigado.